pé, que você faça isso em nome de Jesus. Nós vamos orar agradecendo a Deus por tão grande oportunidade de poder estar aqui mais uma vez e poder louvar o seu nome, poder ouvir a sua palavra, agradecer por tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Enfim, vamos cultuar a Deus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe grandemente aqui nessa tarde, já começo de noite. Deus estenda a sua mão poderosa sobre a sua vida. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Deus, eu quero colocar na tua presença essa reunião. Eu quero colocar na tua presença todos os teus filhos que estão aqui, Senhor. Que o Senhor continue com a tua mão estendida sobre cada uma dessas vidas. Deus, nós também queremos te agradecer nesse momento, Senhor, por essa oportunidade de poder louvar o teu nome aqui nesse lugar. Como eu disse há pouco, Senhor, obrigado por ter nos escolhido, Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos prosseguindo, Senhor, para se encontrar contigo, Pai, no grande dia do Senhor. Eu sei, Senhor, que esse dia ele está próximo, Pai. Eu sei que o Senhor está voltando, Jesus. Eu quero te encontrar, Senhor. Eu quero subir, Senhor. Aleluia. Pai querido, obrigado por ter abençoado as nossas vidas. Obrigado pela tua igreja aqui nessa terra. Eu te agradeço, Pai, com todas as minhas forças, de todo o meu coração, Senhor. Eu te digo, Pai, muito, muito obrigado, Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Aplauda o Senhor. Aleluia, bendito é o teu nome, Senhor. Assim, ó. Assim eu vou me escutar e
ao meu Senhor, obedecer. Eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais se eu honrar e obedecer ao meu Senhor, obedecer. Eu comerei o melhor desta terra. Eu comerei o melhor desta terra. Eu comerei o melhor desta terra. Glória a Deus, olha só, a gente cantou essa canção esses dias aqui e Deus ministrou algo no meu coração. Ah, se meu povo me escutar, está sugerindo alguma coisa, né? Eu não sei. Ah, se meu povo me escutasse. Então sugere que algumas pessoas do seu povo não escutam. E me servisse. Sugere que algumas pessoas não servem a Deus. E aí o refrão diz: a palavra de Deus é fiel, jamais ela volta vazia. Se eu honrar. Sugere, tem pessoas que não honram. Vaso de honra e vaso de desonra. E vem dizer ao meu Senhor e obedecer, aí sim vai comer o melhor dessa terra. Quem quiser comer o melhor dessa terra, quem quiser viver bem, tem que servir o nosso Deus. Amém? Amém. Só o irmão e o pastor que precisa ver. Amém. Glória a Deus, amém. É que eu quero comer o melhor dessa terra. Amém. Aplauda o Senhor então. Feche os teus olhos. Feche os olhos. Todos. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer pelo que fizeste a mim. Só posso dar-te agora minha canção. Graças, Senhor, graças
posso entrar confiadamente ante ti.
conosco, o princípio e o fim. Deus conosco, Deus conosco,
vez, cultuando o Senhor, de maneira especial, nos reunindo para a celebração da ceia do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos de imediato orar por quem está fazendo aniversário nesse mês de julho. Tem alguém hoje aqui conosco que nesse mês de julho completa mais um ano na sua vida? Faz um sinalzinho com a mão. Ali tem uma irmã. Vamos orar, então fica com a sua mão levantada, irmão. Nós vamos, aqui tem a irmã Cláudia também, o irmão Jefferson ali, ó, escondidinho, não querem se manifestar. Vamos orar pela vida de vocês, então, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por cada irmão, cada irmã que nesse mês de julho estará completando mais um ano na sua vida. Obrigado, Senhor. Nós sempre estamos orando aqui no culto de ceia, pedindo que o Senhor abençoe cada vida, Senhor, dos que estão aqui, aqueles que de repente estão acompanhando esse culto pelas redes sociais. Se alguém também está nesse mês de julho completando mais um ano de vida, oramos, pedindo que o Senhor abençoe também. Senhor, conceda a graça, o favor do céu, e Senhor, que principalmente cada um possa ter cumprimento das tuas promessas, Senhor, que são firmes e certas. O Senhor promete longevidade para aqueles que te temem, que andam nos teus caminhos. Que assim seja sobre a vida de cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, que o Senhor seja contigo, que Ele te dê graça em meio a tantas lutas e você possa vencê-las. Amém? Graças a Deus. Nós vamos orar aqui pelos alimentos que estão aqui no altar. Se você porventura não trouxe 1 quilo de alimento, nos ajuda muito isso, principalmente para que nós possamos ajudar quem mais necessita. Hoje de manhã a gente esteve aqui no culto e apareceu um homem aqui, estrangeiro, de outro país, desesperado, pedindo ajuda, porque está na rua da amargura. Então veja bem como está difícil a coisa. Está difícil para quem é aqui do país e está difícil para os estrangeiros que estão vindo para cá. A coisa está ficando complicada. Então sempre nós temos pessoas carentes, necessitadas, na beira do desespero, algumas, como esse cidadão hoje de manhã. E isso é algo que a gente precisa fazer alguma coisa. Então é tão importante que você traga um quilo de alimento, ou então que você deixe qualquer valor, qualquer oferta ali na urna, na entrada da porta, para que a gente possa comprar o alimento também. Amém? Também a gente está fazendo o trabalho das viandas, o nosso projeto Mãos Dadas. As irmãs estão trabalhando nesse projeto. Esse projeto tem sido uma bênção, irmãos. Estamos distribuindo durante o mês 100 viandas, 100 marmitas, melhor dizendo. Veja quantas pessoas estão sendo ajudadas aí. A gente não pode salvar o mundo todo. Não temos condições para isso, mas a gente pode fazer alguma coisa para ajudar alguém. E nós temos trabalhado nisso, as irmãs têm se dedicado nesse projeto, tem sido uma bênção. E o mais significativo desse projeto não é tanto a gente estar levando comida para quem está precisando de comida. Isso é uma coisa importante, mas tem muitas organizações aí que fazem isso. O diferencial daquilo que a gente está fazendo é que nós estamos levando a comida material e estamos levando a comida celestial. Amém? Muitos estão só levando a comida material para encher a barriga da pessoa. Nós estamos fazendo um pouquinho mais, graças a Deus por isso. Nós estamos levando comida para as pessoas, mas nós também estamos levando o alimento
espiritual, a palavra da vida para as pessoas. Amém, pessoal? E isso está realmente surtindo efeito, porque as congregações nos bairros, elas estão aumentando o volume de gente, né? Pessoas estão começando a vir à igreja, nas reuniões da igreja, né? Para ouvir o alimento lá do céu, receber o alimento lá do céu. O alimento natural aqui humano, que alimenta o nosso físico, a gente está levando para as pessoas, elas estão indo lá buscar. Mas graças a Deus que elas também estão vindo buscar o alimento lá do céu. Então esse projeto está sendo benéfico e abençoador nos dois sentidos. Amém, gente? Os nossos obreiros lá do Jabuticabal e da Bonagem estão muito felizes com esse trabalho, porque eles estão vendo o resultado disso. Amém, gente? As igrejinhas lá no bairro estão começando a receber pessoas, e as reuniões têm estado bem ativas, com um grupo bem bom de pessoas que estão vindo lá, e uma boa parte dessas pessoas é por causa do projeto. Então, está sendo um instrumento de Deus. Nós louvamos ao Senhor por isso. Amém? Vamos orar então por esse trabalho que está sendo feito. Senhor, muito obrigado por todos aqueles que contribuem para que esse trabalho seja feito. Tanto o trabalho da cesta básica, quanto o trabalho, Senhor, do alimento que está sendo distribuído lá nos bairros. Senhor, são coisas que estão acontecendo, que vidas estão se dedicando, que pessoas estão servindo, que, Senhor, pessoas estão sendo supridas, pessoas estão sendo alimentadas, pessoas estão ouvindo a palavra da vida, o pão vivo que desceu do céu está sendo dado a elas. Senhor, abençoa, Pai. Entregamos nas tuas mãos, queremos que o Senhor esteja agindo nas vidas e nos corações, Pai. E nos ajude que possamos cada vez fazer mais, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por isso. Vamos orar também pelos nossos missionários, aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Graças a Deus pela vida dos nossos missionários, dos nossos pastores, obreiros, que não deixaram de pregar em meio a todas essas dificuldades que a gente tem passado, não deixaram de ajudar pessoas em todo esse tempo. Alguns inclusive ficaram doentes, mas graças a Deus nenhum pereceu, porque não era ainda o momento de perecer. Os que ficaram doentes, o Senhor restaurou. Amém? E o Senhor sabe que se nós perdêssemos algum missionário, algum obreiro, a nossa situação ia ficar muito complicada, porque nesse momento nós não temos obreiros nem missionários para substituir ninguém. Então a gente tinha que realmente orar e pedir a graça de Deus para que, se algum ficar doente ou algum que ficou doente, o Senhor pudesse agir na vida e proteger e livrar. Graças a Deus, quem ficou doente venceu a luta. E nós estamos aí continuando no projeto. Amém? Vamos orar. Eu peço a oração da igreja para os nossos missionários, nossos pastores, o Senhor guardá-los do mal, e se alguém for acometido dessas enfermidades que estão aí à nossa volta, que o Senhor possa restaurá-lo da vitória. Amém, gente? Glória a Deus. Ore pelos nossos missionários, porque eles precisam da nossa oração. E a igreja precisa desses missionários hoje, porque é uma necessidade. Amém? Se você quer nos ajudar no trabalho missionário, ali na entrada da igreja tem um envelope pago. Você pode colocar ali pelo menos R$5. R$5 hoje já não significa muito. Se nós pegarmos R$5 do ano passado, hoje R$5 já vale bem menos do que do ano passado. A coisa está complicada. E se você puder fazer, pega ali um envelopezinho pago, coloca ali. Vai ser uma bênção para a vida de muitos que
são sustentados para fazer a obra. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado pelos nossos missionários, obrigado pelos nossos obreiros, por aqueles que estão servindo ao Senhor, se dedicando na causa. Senhor, abençoa, Pai. Obrigado por teres restaurado, Senhor, alguns dos nossos obreiros e pastores que foram acometidos desse vírus. Senhor, o Senhor guardou, o Senhor livrou, alguns ficaram um pouco mais complicados, outros menos, mas o Senhor agiu e os livrou. Obrigado por estar o Senhor guardando. Senhor, os demais, esteja agindo no meio das igrejas, no meio do povo, Senhor, abençoando vidas, ministrando aos corações. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E abençoa aqueles que contribuem, ofertam para o trabalho missionário da igreja. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Então, nossas atividades, elas continuam, como temos conduzido até aqui. Graças a Deus que estamos um pouco melhor do que estivemos anteriormente. Eu não sei se os irmãos perceberam, na última ceia eu mencionei aqui que nós estávamos no pico da epidemia. Foi a ocasião onde mais casos ativos nós tivemos na cidade, 1.300, quase 1.400 casos, na última ceia. E naquela última ceia, no final de semana, nós fizemos 24 horas de oração aqui. Reunimos várias pessoas que se prontificaram a orar, cada um orava 1 hora, 24 horas, das 6 horas do sábado até as 6 horas do domingo. Fizemos essa campanha de oração pela cidade, especificamente pela cidade, para o Senhor livrar a nossa cidade. Acredito que não é coincidência que um mês depois, logo na próxima ceia, nós estejamos com 400 e poucos casos. Amém, pessoal? Alguma coisa aconteceu da parte de Deus ali, agindo, quer seja por meio das vacinas, quer seja por outros mecanismos, Deus é que sabe, mas alguma coisa aconteceu. Porque em 30 dias nós reduzimos consideravelmente os casos ativos. Amém? E a coisa está um pouco melhor. Então louvamos a Deus por isso. E vamos continuar orando. Estamos com nossos cultos presenciais no domingo de manhã, 9 horas, e à noite, 18 horas, no horário de inverno. Deu uma acalmada no frio, está mais quentinho, mas já estamos avisando que vai vir uma nova ondinha aí de frio logo. Diz que na Argentina, nesse final de semana, aí caiu neve valendo em alguns lugares da Argentina. E esse friozinho que está dando lá vai vir para cá com certeza. A gente não gosta muito de um frio muito grande, mas ele é necessário para o próprio ambiente. Reduzir pragas e outras coisas ali, o frio faz parte do processo. A gente tem que aprender a lidar com ele, amém? Temos que agradecer, mas esse calorzinho aqui que está fazendo é bem-vindo também, amém, pessoal? Graças a Deus. Então, domingo de manhã, 9 horas, domingo, no final do dia, início da noite, 18 horas, estamos com nossos cultos presenciais. Durante a semana, a programação pelas redes sociais, nosso culto da terça-feira, às 20 horas, pelas redes sociais, nossa programação à tarde, na quinta-feira, estudo da Bíblia, 15 horas, e também no sábado está acontecendo o encontro dos times aqui na igreja, às 2 horas, aqui no prédio do lar. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos ler um texto bíblico para o nosso aprendizado nessa noite. Se você que está aqui ou em casa quer acompanhar essa leitura, nós vamos estar lendo no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, vamos ler do versículo 6 ao versículo 12.
Jó 1, de 6 a 12. Se você tem a sua Bíblia e quer acompanhar, diz assim esse trechinho: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com cedro, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de ler a palavra do Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a palavra do Senhor, pela oportunidade que temos de aprender a palavra do Senhor. Que o Senhor possa ministrar as nossas vidas, falar ao nosso coração e agir em nós para que nossa vida, Senhor, ela esteja, Senhor, alicerçada sobre os fundamentos da Tua Santa Palavra. Senhor, para podermos resistir no dia mau e, Senhor, superarmos todas as dificuldades do caminho e alcançarmos o nosso galardão. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós vamos falar um pouquinho hoje aqui a respeito de Jó. Vamos extrair alguns ensinamentos para a nossa vida, da experiência desse homem que é narrada nesse livro. É evidente que nós não vamos tratar de tudo que aqui está escrito, porque aqui há muito ensinamento para a nossa vida. Mas nesse pequeno trecho que eu li, há algumas coisas aqui que eu creio que são muito significativas a gente prestar atenção, escutar, ouvir e aplicar a nossa experiência de vida, aprendendo com a experiência de outras pessoas, como Deus as tratou, como Deus agiu nas suas vidas, para que quando as coisas vierem a acontecer conosco, a gente possa estar melhor preparado para lidar com elas. Amém, meus irmãos? Um dos objetivos de a gente abrir a Bíblia e ensinar a Bíblia para as pessoas é ajudar as pessoas a estarem mais preparadas para lidarem com as coisas que vão vir a acontecer na sua vida. O ensino da palavra de Deus, ele prepara a gente para nós lidarmos com as diferentes situações que acontecem na nossa vida, e são muitas e variadas. Amém, meus irmãos? E nós queremos extrair alguns ensinamentos aqui para a nossa vida, à luz da experiência de Jó. E nesse trechinho que eu li aqui, nós percebemos aqui que há uma figura que é narrada aqui, que nem todas as pessoas gostam de ouvir o nome. Tem algumas até que se arrepiam quando ouvem esse nome, e outras que dizem assim: eu não quero ouvir isso aí. Eu já conheci gente assim, que é a figura de Satanás. Satanás aparece aqui no trecho que nós estamos lendo. Muita gente não gosta desse nome, não gosta de ouvir esse nome, mas infelizmente isso é uma realidade. Satanás é uma pessoa real. Ele tem esse nome, tem vários outros nomes: diabo, serpente, dragão, enfim. A Bíblia fala de vários nomes que são atribuídos a essa pessoa. Aqui aparece a figura dessa pessoa chamada Satanás na história da vida de Jó. Aparece a figura da pessoa de Deus,
porque Deus está tendo um diálogo com Satanás. E aparece a figura de Jó no meio de tudo isso, esse debate entre Satanás, entre Deus e a pessoa de Jó ali naquele meio, que está vivenciando uma experiência muito boa no primeiro momento e depois, num segundo momento, muito ruim. E assim se desenrola o livro. Mas na essência do livro nós vamos ver a figura de Satanás agindo, nós vamos ver Deus se manifestando e nós vamos ver Jó lidando com as diferentes situações da sua vida. E aqui nesse trecho especificamente, eu gostaria de trazer à luz aqui 3 coisas que me chamam muito a atenção e que nós podemos aprender aqui nesse trecho. A primeira dessas coisas é que Satanás é o agente do mal aqui nessa terra. Amém, gente? Satanás é o agente do mal aqui nessa terra. Satanás, nós podemos dizer também, é o agente de todo o sofrimento aqui nessa terra. Muitas vezes as pessoas perguntam por que os que temem a Deus sofrem. Nós temos aqui um homem temente a Deus, íntegro, que passou a ter um sofrimento muito grande na sua vida. O Satanás agiu aqui na vida desse homem, impedindo sobre ele vários tipos de sofrimento. Num primeiro momento ele está muito abençoado, vivendo uma experiência muito abençoada na sua vida, na sua casa, em relação aos seus bens, tudo maravilhosamente indo para frente. Diz o texto que nós lemos que seus bens se multiplicaram na terra. Olha só como esse homem estava indo bem, mas de repente as coisas começam a não dar muito bem para ele e começam a entrar muitos problemas. Ele é atacado na sua vida pessoal, ele começa a sofrer fisicamente, sofrimento físico, com doenças, com problemas, a sua casa é destruída, seus bens são despedaçados, destruídos, o mal atinge a vida dele. E aí o livro de Jó se desenrola no conflito existencial da pessoa dele diante daquilo que ele estava vivenciando. Mas veja bem, o texto nos deixa claro que Satanás é o agente do mal. O Satanás é que vai para a presença do Senhor e age diante do Senhor, afrontando o Senhor em relação à pessoa de Jó. Porque o Senhor estava vendo a integridade de Jó. O Senhor estava vendo que Jó era um homem temente a ele. E Satanás estava afrontando o Senhor, dizendo para ele que Jó só era temente a ele, só dava integridade na presença dele, porque o Senhor o protegia, o guardava e o abençoava. Satanás fazendo o papel de acusador. A palavra de Deus diz que ele é o acusador dos irmãos. Ele aponta o dedo para os irmãos, ele acusa. Então ele estava acusando Jó, fazendo o seu trabalho, impedindo o mal. E é ele quem faz toda a maldade, todo o sofrimento, toda a destruição na vida de Jó. Agora, uma coisa importante sobre a ação de Satanás. A ação de Satanás, ela é limitada. Amém, gente? A ação de Satanás é limitada. Limitada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Satanás agiu na vida de Jó porque o Senhor liberou para fazê-lo. Amém, gente? A autoridade final era do Senhor. Na sua soberania, Deus liberou Satanás para agir na vida de Jó. Então, nós não precisamos ter medo de Satanás. A pessoa temente a Deus, a pessoa que anda em integridade na presença de Deus,
principalmente a pessoa que confia na obra da cruz, no túmulo vazio, ela não precisa temer Satanás. Amém, gente? A palavra do Senhor nos diz lá na carta de Paulo aos Colossenses que o Senhor Jesus, ele triunfou sobre os principados e as potestades, publicamente os dispôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Jesus triunfou sobre principados e potestades, sobre os poderes do mal. Lá na cruz, na crucificação, o seu sangue derramado. E posteriormente no túmulo vazio, porque Jesus não foi preso pela morte, ele venceu. Amém? Então Jesus é vitorioso sobre o mal. Quem crê em Cristo também vai vencer o mal. Amém, meus irmãos? Se ele nos atacar pela permissão divina, nós sabemos do que nos agarrar para vencê-lo. Amém? Na obra da cruz e do túmulo vazio. Se agarra na obra da cruz e do túmulo vazio, que o Satanás vai ser derrotado na tua vida. Amém? Então isso aqui nós aprendemos nesse texto. Que Satanás é o agente do mal, é o agente do sofrimento. Mas que nós podemos vencê-lo na força e no poder do Senhor. Amém? Outra coisa que eu quero destacar aqui, que é a segunda coisa que a gente pode aprender nesse trechinho que a gente leu, diz respeito ao fato de que Deus, ele cerca, protege e abençoa aqueles que o temem e andam em integridade na sua presença. Amém, gente? Esse texto mostra claramente isso, que Deus, ele cerca, protege e abençoa os que temem e andam na sua presença. Veja o que diz aqui o versículo 10. Satanás dizendo para Deus: acaso não cercaste com cego? A cega é uma espécie de uma cerca protetora. Acaso não cercaste com cego? A ele, a sua casa, tudo quanto tem? Então, Jó estava protegido, cercado por uma cerca protetora. E ali, Deus abençoava a vida dele, pessoalmente, a casa dele, os bens dele, tudo era protegido e guardado, e nada, ninguém chegava ali. E Satanás estava vendo isso, que ele estava protegido. Então, portanto, nós podemos aprender disso aqui, que o Senhor protege os seus, amém? Protege os seus, cerca os seus. Eu falava hoje de manhã que aqui temos um bom motivo para estarmos orando na presença do Senhor em relação à nossa vida, à nossa família e àquilo que temos. Amém, gente? Isso aqui é um motivo de oração que nós devemos tomar para nós e pedir que o Senhor faça isso na nossa vida também. Senhor, olha a oração, gente, que nós podemos fazer aqui em relação a essa palavra aqui, que nós estamos vendo no livro de Jó. Nós podemos falar com o nosso Deus e dizer para ele: Senhor, assim como o Senhor cercou a vida de Jó com cego, e ele ali foi protegido, a sua casa, tudo quanto ele tinha, foi abençoado pelo Senhor, eu quero ser também cercado dessa maneira na minha vida. Eu quero também ser abençoado assim na minha casa. Amém, pessoal? Eu quero até desafiar você, eu faço isso, a minha esposa está aqui de prova. Nós oramos toda a noite, só namoramos quando acontece alguma coisa que atrapalha isso. Sempre acontece, às vezes, alguma coisa que atrapalha, mas normalmente nós estamos orando toda noite. Uma das orações que eu estou fazendo toda noite é pela minha família. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um genro, uma nora, eu tenho uma netinha, e eu oro toda noite, com raríssimas exceções que a gente não ora, só quando acontece alguma coisa que impede a gente de orar, ou a gente está viajando, uma coisa assim, mas via de regra nós estamos sempre fazendo isso. Eu estou orando pela minha casa e pela minha família, e dizendo para o Senhor: Senhor, assim como o Senhor tem abençoado a minha vida, o meu lar, eu quero que o Senhor abençoe o lar dos meus filhos, o lar, a casa
deles, eu quero que o Senhor abençoe a vida deles, assim como o Senhor tem abençoado a minha vida. E eu tenho clamado na presença de Deus que a bênção do Senhor e a boa mão do Senhor, como diz lá no livro de Esdras, a boa mão do Senhor esteja sobre a minha herança. Isso é muito importante, gente. Pede para Deus cercar a tua vida, pede para Deus cercar a vida dos teus filhos, pede para Deus cercar os teus bens, as coisas da tua vida, assim como Ele estava cercando a vida de Jó. Amém? Às vezes nós não sabemos orar. Muitos dizem que não sabem orar. Mas as orações estão aqui na palavra de Deus para a gente orar. Esse texto é um texto prova disso. Aqui tem uma oração sensacional, maravilhosa para a gente fazer sobre a nossa vida. Nós estamos lendo aqui que Deus está cercando a vida do homem com cego, protegendo a sua casa, protegendo tudo quanto ele tem, abençoando seus bens, fazendo tudo se multiplicar. Olha só que oração tremenda que nós podemos fazer sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, à luz do que está escrito aqui. Aplica a palavra de Deus à tua vida, irmão. Amém? Aplica a palavra de Deus, leia e aplique a palavra de Deus à tua vida, porque é isso que temos que fazer. Deus está falando conosco, revelando para nós as coisas, para a gente aplicar na nossa experiência. Então, Deus abençoa esse homem tremendamente, protegeu ele, estendeu a sua mão sobre a sua casa, sobre tudo que ele tinha. Satanás enxergou tudo isso. Amém, gente? Chegou tudo isso. Viu como Deus estava abençoando o homem. Então, nós estamos aprendendo aqui que Satanás é o agente de todo mal. E ele age, ele acusa, ele investe para causar dano à vida daqueles que temem a Deus. É o nosso inimigo, é o inimigo do crente. Mas Deus abençoa os seus, os que o temem e os que anda com integridade na sua presença. Amém? E tem mais uma coisa aqui nesse texto que eu quero explorar aqui hoje à noite. Deus, Ele prova aqueles que o temem e andam em integridade na sua presença. Amém, gente? Deus prova. Há muitas pessoas que dizem que Deus não prova, mas esse aqui é um caso que mostra claramente que Deus prova. E há muitas outras experiências na Bíblia que mostram que Deus prova. Eu me lembro de uma aqui, Deuteronômio capítulo 8. Deus falando por que ele deixou o povo no deserto 40 anos andando em círculos. Deus fala lá, qual foi a razão por que ele deixou o povo lá? Porque Deus queria que aquele povo vivesse uma experiência e aprendesse algo naquele deserto. Amém, gente? Principalmente Deus queria provar se aquele povo estava com o coração nele. Aqui é o mesmo caso, pessoal. Aqui é o mesmo caso. Olha como Satanás é ousado, vai para a presença de Deus e confronta Deus em relação à integridade de Jó e ao temor que Jó tinha do Senhor no seu coração. E diz para Deus o quê? Ele só teme o Senhor, ele só está na presença do Senhor, ele só anda em integridade porque você está protegendo ele. Você está guardando ele, você está cercando a vida dele. É por isso que ele está te servindo, é por isso que ele te teme, é por isso que ele anda em integridade. Mas vamos mudar esse quadro aí. Vamos mudar esse quadro. Deixa eu entrar nessa história aí. Abre a guarda. Eu tento visualizar essa situação, me colocando eu no cercado, todo fechadinho, protegido ali no cercado, guardado, nada acontece de mal, tudo só de bom. Aí vem o Senhor Deus e abre uma portinha aqui no cercado. Abre uma portinha no cercado, abre uma brecha no cercado, e aí deixa Satanás entrar para atingir a gente, para fazer alguma coisa na nossa vida.
aquilo que Deus permite que ele faça. Amém? Nós sempre temos que entender isso. Deus vai abrir a portinha para Satanás fazer algo dentro da permissão dele. O que Deus diz para Satanás? Olha, você vai fazer assim, assim, assim. Até aqui você vai, daqui para lá você não vai mais. Tudo sob o controle divino. Amém? Veja bem, Deus permite que situações difíceis entrem na nossa vida, que o inimigo muitas vezes tente nos causar dano, sofrimento, porque Deus quer saber aonde está o nosso coração. Aonde está o nosso coração? Veja aqui, Jó estava maravilhosamente bem. Ele estava bem, a casa dele estava bem, tudo estava bem na vida dele. Assim fica fácil temer a Deus. Assim fica fácil andar com integridade na presença de Deus. Está tudo maravilhosamente bem. Agora, abre a portinha protetora, deixa alguma coisa ruim entrar, para ver se realmente vai continuar assim, temendo a Deus, vai continuar na presença de Deus, andando em integridade. O que Deus estava querendo fazer aqui? Isso é um propósito divino. E vou dizer uma coisa para você. Toda pessoa que teme a Deus de verdade, porque dizer que eu temo a Deus é fácil. Diz assim comigo: eu temo a Deus. Foi difícil falar isso? Foi difícil falar isso? Isso é bem fácil de falar. Eu temo a Deus. Agora, viver essa experiência na nossa vida é outro departamento. Viver essa experiência na nossa vida é diferente do que falar eu temo a Deus. Há muitas pessoas que dizem que temem a Deus e estão bem com Deus e fazem as coisas certas na presença de Deus, porque está tudo bem. Mas deixa Deus abrir um pouquinho a guarda ali da portinhola da cerca, a porteirinha da cerca, para entrar alguma coisa ruim na vida e algum tipo de sofrimento atingir a vida da pessoa, para ver se ela continua temendo a Deus e andando na presença de Deus. Eu já sou pastor há quase 40 anos e eu já vi muita coisa na minha vida. Não vou dizer que já vi de tudo, porque essa máxima aí, ela sempre é vencida no outro dia. Ela é sempre vencida no outro dia. Se você diz que já viu de tudo nessa vida, amanhã você vai ver uma coisa que você nunca viu. Então a gente não pode dizer isso, eu já vi de tudo na minha vida, porque a gente não viu de tudo ainda. A gente ainda está para ver de tudo. Mas eu já vi muita coisa na minha vida. E eu já vi muita gente abandonando os caminhos de Deus, porque algumas coisas não deram certo na sua vida. Eu já vi muita gente abandonando a igreja, saindo da igreja e dizendo: não acontece nada na minha vida, Deus não faz nada por mim, nada muda, nada se transforma, e coisas desse gênero. Em todo esse tempo que eu sou pastor, nas minhas idas e vindas por onde eu andei, eu já ouvi isso demais. Deus abriu a portinha, deixou Satanás entrar e fazer um estrago lá, em quem estava dentro da cerca protetora. E qual era o propósito de Deus? Veja bem, Satanás não é nada, gente. Grava aí, Satanás não é nada. A luz do Todo-Poderoso não é nada. Amém? Ele não é nada. Ele cumpre os propósitos divinos. Amém, pessoal? Ele cumpre os propósitos divinos. O que ele estava fazendo aqui na vida de Jó, o que era? Cumprir o propósito de Deus. De provar Jó. De mostrar para o próprio Satanás que Jó ia honrar o Senhor, ia temer a Deus, ia continuar íntegro na presença de Deus, mesmo perdendo tudo.
Não sei se algum de nós aqui haverá, segundo o propósito de Deus na nossa vida, de ter uma situação tão complicada quanto essa de Jó. Isso eu não sei. Deus é que sabe. Não sei qual é o propósito dele na vida do pastor Osmar, daqui para frente, na vida aqui do pastor Cristiano, na vida do Aldo, do Jefferson, eu não sei. Quem sabe essas coisas é Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém, gente? A gente não sabe o que Deus tem como plano para a nossa vida, que propósito Ele tem, mas em algum momento nossa relação com Deus será testada. Amém? Será testada. Nós seremos provados. Em algum momento da jornada, a portinha vai se abrir e Deus vai dar autorização para Satanás entrar e de alguma maneira atingir a nossa vida com algum sofrimento, com alguma dificuldade, com algum problema. E a gente vai ter que lidar com isso. Mas qual é o objetivo de Deus com isso? O objetivo de Deus é ver se nós andamos com Ele, tememos a Ele, por ser Ele quem Ele é, ou somente por causa das bênçãos dele na nossa vida. Você está entendendo? Deus quer ver, de fato, de verdade, se a gente tem a Ele em toda e qualquer situação, quando tudo está bem e quando tudo está mal. E Ele só vai poder enxergar isso se Ele permitir que aconteçam coisas ruins na nossa vida. Não tem outra forma. Isso é propósito divino. Abre a portinha, Satanás atinge a gente. Quer ver como isso é real? Jesus disse para os seus discípulos uma frase que corrobora com o que está acontecendo aqui com o Jó, no texto bíblico que nós estamos lendo. Jesus disse para os seus discípulos: Satanás pediu vocês para vos peneirar. Quem leu isso já na sua vida? Hein? Satanás pediu vocês para vos peneirar. Vocês vão passar por uma peneira. Veja só, peneirar. Entendeu? Peneirar. A mesma coisa, Satanás pediu a cabeça do Jó aqui. Jesus disse que o Satanás pediu a cabeça dos discípulos lá para peneirar eles. Isso porque Jesus ia deixá-los e eles iam passar por situações terríveis. E muitas vezes o Senhor permite que Satanás coloque a gente na peneira. Porque Ele quer ver aonde vai o nosso coração, o que está lá dentro. O que está lá dentro. Nós realmente amamos a Deus, nós realmente tememos a Ele, nós realmente queremos andar com Ele. Nós queremos andar na presença dele com Ele ser Deus, Senhor, Criador, Soberano. Nós entendemos isso, nossa vida está nas mãos dele, nós confiamos nele. Ou é porque Ele só abençoa a gente? Na hora que Ele parar de abençoar, a gente não anda mais com Ele. A gente não quer mais saber. Isso é uma realidade da obra do Senhor na vida daqueles que o temem e que andam na sua presença. Amém? Todos aqueles que o temem e andam na sua presença serão provados, serão testados. Ninguém será tentado, ninguém será provado, ninguém será testado além das suas forças. Amém? O apóstolo Paulo fala isso numa das suas cartas. Ninguém será provado, ninguém será testado além das suas forças. Deus sabe o limite de cada um. Deus sabe o limite ali do irmão Antônio. Deus sabe o limite aqui do irmão André. Deus sabe o limite ali da irmã Cláudia. Deus sabe o limite de cada um de nós. E Ele só vai
Por isso é um bom teste. Se a gente está vivendo alguma situação difícil na nossa vida, é porque ainda nós podemos resistir. Amém? Isso é um teste prático. Você está debaixo de um mau tempo hoje? Está enfrentando algum sofrimento hoje? Está debaixo de uma luta hoje? Saiba de uma coisa, se ela está presente na tua vida ainda, você é uma pessoa que teme a Deus, que anda com o Senhor, que crê em Cristo como teu Salvador, ainda está no teu limite. Porque quando não estiver mais no teu limite, Deus vai intervir. Eu nunca me esqueço de uma experiência que eu vivi aqui em Guascuba há alguns anos atrás. Foi nos primeiros tempos que eu vim para cá. Eu conheci uma senhora, já de idade, e essa senhora estava vivenciando uma experiência muito dolorosa na sua vida. Ela estava já com a idade avançada e tendo que cuidar do seu marido, que estava, na verdade, vegetando na cama. Era aquele tipo de pessoa que ficou na cama e está todo travado, faz as necessidades na cama, usa fralda. Agora imagina, ela já é uma senhora de idade. O homem ali na cama naquele estado. E não era pouco tempo que ela estava vivendo essa experiência. Já fazia algum tempo. Economicamente, ela não era uma pessoa tão carente, mas para bancar aquilo ali, precisava de muito recurso. E ela não tinha o recurso todo para bancar. Ela tinha que fazer muitas coisas. E eu comecei a visitá-la, e toda vez que eu a visitava, ela chorava. Eu ouvia ela, consolava ela, orava com ela. E de alguma maneira eu sentia a luta e a dor daquela senhora. Porque era difícil eu não sentir isso, estando ali com ela e vendo a situação. Daí um dia eu cheguei na casa dela, ela estava muito mal. E Deus me falou ao coração, para eu fazer uma oração junto com ela. E aí eu perguntei para aquela senhora, minha irmã, a senhora crê no que Deus fala na sua palavra? Ela disse para mim, eu creio. Então eu vou ler aqui a palavra do Senhor. Eu fui lá na carta de Paulo e li o texto que eu citei agora há pouco, que ninguém vai ser provado, testado além das suas forças. E aí eu perguntei novamente para ela, a senhora acredita nisso que eu li aqui, que está escrito aqui na palavra do Senhor? Ela parou para pensar, que ela ficou com um pouco de medo de dizer para mim que ela acreditava. E aí ela olhou para mim e disse, pastor, é difícil isso, né? E eu disse, não é fácil. Mas Deus está falando isso aqui para a senhora. E aí ela disse para mim assim, se Deus está falando isso comigo, eu creio. E aí eu me ajoelhei com ela lá na sala da casa dela, me ajoelhei com ela lá no chão. Eu disse, a senhora vai orar comigo agora. E a senhora vai fazer essa oração baseada nessa passagem da Bíblia. E eu orei com ela, levando ela a confirmar e a afirmar para ela mesma que ela confiava no Senhor e que quando chegasse o limite dela, o Senhor ia tirar o problema da vida dela. Aí eu orei com ela, fiz ela repetir a oração comigo. E ela entregou a situação e disse para o Senhor, Senhor, olha, se eu ainda estou nessa situação, está dentro do meu limite. Eu acredito, Senhor, ela disse para mim, na oração, eu fiz ela orar, eu acredito que está dentro do meu limite ainda. Quando o meu limite acabar, eu não tiver mais jeito, o Senhor vai sair da situação. Eu orei com ela, entregamos a coisa para Deus, ela se sentiu aliviada, graças a Deus. Sabe quanto tempo mais durou a situação dela? 2 semanas. 2 semanas depois,
o Senhor recolheu o marido dela. Amém? Por quê? Porque tinha acabado o limite dela. Ela não aguentava mais. Se continuasse mais assim, ela iria morrer. Deus interveio na situação. A partir de uma entrega dela, de uma confiança nela de que Deus estava no controle de tudo. Amém, gente? É assim que funciona, meus irmãos. É assim que funciona. A palavra de Deus está aqui para ser vivida, para ser praticada. Amém? Ninguém vai ser provado que estava além das suas forças. Se é a palavra de Deus que garante. E Jó venceu a sua batalha. Amém? Jó venceu a sua batalha. Jó demonstrou na jornada da sua vida que ele temia a Deus, que ele vivia integridade na presença de Deus, não por aquilo que Deus fazia para ele, que dava para ele, abençoava ele, mas por ser Deus quem ele é. E essa experiência que nós temos que aprender a viver, nós temos que servir a Ele por ser Ele quem Ele é, e não porque Ele abençoa a gente e dá coisas para nós. Amém, pessoal? Nós estamos aqui nesse lugar, nesse tempo, é tão tempo. Nós estamos aqui não para necessariamente buscarmos coisas de Deus, nós estamos aqui para adorá-lo, para servi-lo, para honrá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo, porque Ele é Deus. Se Ele quiser nos abençoar, amém, graças a Deus, queremos sim, queremos que Ele segue a nossa vida com a sua sede, queremos que Ele abençoe a nossa casa, queremos que Ele abençoe as nossas coisas, os nossos bens, queremos sim, mas não o servimos, não o tememos, não andamos em integridade na sua presença por causa disso, andamos em integridade na sua presença por ser Ele quem Ele é, servimos a Ele por ser Ele quem Ele é, andamos na presença dEle por ser Ele quem Ele é. Porque a nossa vida está nas mãos dEle. Amém? Glória a Deus. Que você possa aprender com essa experiência de Jó na tua experiência. Que você possa entender que Satanás é o agente do mal. Todo o mal vem dele. É ele quem investe e que quer ver a desgraça da gente. Principalmente quer fazer a gente duvidar do Todo-Poderoso, desacreditar do Todo-Poderoso. O desafio dessa palavra, meus irmãos, é não deixar Satanás enganar a nossa vida. Amém? Não deixar Satanás enganar a nossa vida, enganar o nosso coração. Tentando fazer com que a gente duvide do amor de Deus, do cuidado de Deus, da proteção de Deus. Essa palavra tem que ser aplicada à nossa experiência, mesmo em meio ao sofrimento, à luta, à dor. E nós temos que sair, no meio de tudo isso, com as palavras do apóstolo João, que é uma das palavras mais maravilhosas da Bíblia. Eu vou terminar com isso. Quando ele diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que fará você vencer a sua fé, a sua confiança no Todo-Poderoso, a sua dependência do Todo-Poderoso, mesmo debaixo do mau tempo. À medida que você viver essa experiência, você vai ver Deus operar. E veja, o último estágio de Jó foi infinitamente melhor do que o primeiro estágio. Jó viveu uma experiência que em menor grau eu já vivi na minha vida e outros já viveram que estão aqui também. Quando a gente passa por um período de sofrimento na vida,
e depois a gente vê o que Deus fez na nossa vida, a gente nem lembra mais do que a gente sofreu. Alguém já passou por isso? Você vê o que Deus fez na tua experiência, você não lembra mais do sofrimento, você lembra do que Deus fez e de como está maravilhoso agora. Amém, pessoal? É assim que Deus age. Deus fez isso na vida de Jó. Estava tudo muito bom, mas ele teve que enfrentar um momento de sofrimento na vida. Difícil, dolorido. Talvez entre os humanos, o humano que mais vivenciou uma experiência dolorosa na vida. Mas o final da história foi infinitamente superior ao tempo do sofrimento. Coisa que nem o fez lembrar de tanta dificuldade que ele teve, as coisas boas que aconteceram. Deus é maravilhoso. Amém? Permite coisas acontecerem na nossa vida, abre a portinha, o inimigo atingir a gente lá de vez em quando, para provar o que está no nosso coração, para testar a nossa vida, para ver se a gente realmente está na presença dele por ser ele quem ele é, ou só porque ele está abençoando a gente. Mas no final da história, quando ele vê que nós estamos firmes ali, na fé verdadeira em Cristo Jesus, ele reverte tudo aquilo em coisas boas para a nossa vida. Amém? Que assim seja na vida de todos nós, e que nós possamos completar nossa jornada, guardar nossa fé, combater o bom combate e no final receber a nossa coroa. Amém? Vamos ficar de pé. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Vamos fazer uma oração. Não sei se você que está aqui, você está passando por um momento difícil na tua vida. Momento de sofrimento, de luta. Você que está conosco nas redes sociais, talvez você esteja também passando por um momento de sofrimento e luta. Nós vamos orar agora e colocar a nossa vida na presença do nosso Deus. Em nome de Jesus, o Senhor vai nos ajudar. Senhor, muito obrigado pelo ensinamento da Tua Palavra. Senhor, estamos aprendendo com a experiência desse homem chamado Jó. Estamos aqui extraindo situações vivenciadas por ele, trazendo isso à tona na nossa vida, entendendo um pouco mais a realidade espiritual, a batalha espiritual, vendo como o Senhor age, qual o seu propósito, em permitir que situações difíceis aconteçam na nossa vida. Senhor, nós queremos colocar nossa vida na Tua presença. Não há melhor lugar para estarmos do que na Sua presença. Não há melhor lugar para a nossa vida estar do que na Sua presença. Oh Senhor, queremos estar perante o Senhor. Senhor, o Senhor é Deus, cremos nisso. O Senhor é o Criador, o soberano. Tem tudo nas Suas mãos. Tem os destinos da vida de cada um nas Suas mãos. Tem os destinos do mundo nas Suas mãos. Nada acontece por acaso na vida daqueles que te temem. Senhor, nós queremos, Senhor, viver uma experiência distinta, Senhor, na nossa vida. Uma experiência, Senhor, de temermos o Senhor como Jó temeu, de andarmos em integridade como Jó andou, independentemente do que aconteça conosco. Senhor, ajuda-nos, Senhor, na jornada, fortalece nossa fé, Senhor, fortalece nossa fé. Oh, Senhor, capacita os fracos, os que estão com os joelhos trôpegos, vacilantes. Oh, Senhor, fortalece-os, viram ao Senhor, para que não venham a tombar. Deus, estende a Tua mão. Senhor, agora consola o coração do aflito.
Oh Deus, quero aproveitar e quero orar sobre esta palavra, Senhor, que lemos que, Senhor, o Senhor cercou a vida de Jó com uma sebe, Senhor, e cercado, ele era abençoado, tudo era abençoado na vida dele. Senhor, cerca a vida de cada um de nós que tememos o Senhor, cerca a nossa vida, Senhor, com essa sebe protetora, guardadora, abençoadora. Cerca-nos, Senhor, para que, Senhor, possamos, Senhor, glorificar o teu nome. Oh Senhor, se alguma ocasião o Senhor permitir que algo ruim aconteça na nossa vida, que possamos continuar glorificando o teu nome, que possamos continuar exaltando o teu nome, que possamos continuar crendo no Senhor. Oh Deus, que a nossa fé seja capaz de crer sem ver. Oh Senhor, o Senhor disse que mais bem-aventurado era aquele que não via, mas cria. Senhor, que assim seja na nossa vida, que não tenhamos necessidade de ver, mas que possamos crer sem ver. Crer que o Senhor está no controle, crer que o Senhor tem domínio, crer que o Senhor está nos provando, mas que tem um limite, essa provação, esse teste, ele haverá de acabar. E se perseverarmos firmes na jornada, nesta vitória na fé, com certeza veremos o Senhor agir sobrenaturalmente na nossa vida e nos abençoar muito mais do que antes. Obrigado, Senhor. Entregamos a Ti todas as coisas da nossa vida, toda a nossa vida, para o que der e vier, para o bem, e quando tudo não estiver tão bem, entregamos tudo nas Tuas mãos. Ajuda-nos, Pai, na jornada, para que a completemos. Cumpre Teus propósitos em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Ergue uma das Tuas mãos para o alto e dê glória a Deus, cantando a Ele a glória de todo o coração.
Amém? Senta um pouquinho. Oh Deus, eu quero ainda fazer uma oração pelos nossos dizimistas, ofertantes. Lembrando que você pode deixar o seu dízimo, a sua oferta ali na urna. Se você ainda não fez, na entrada, na saída, pegar o envelopezinho ali e colocar sua oferta, seu dízimo no envelope. Se você não está aqui presencialmente, está participando conosco pelas redes sociais, você pode também ajudar o trabalho, contribuir com o trabalho, fazendo um depósito na nossa conta, que está aí nas redes sociais, os dados, fazendo um depósito na lotérica, na agência, uma transferência ou um Pix. Conforme for melhor para você pode colaborar com o trabalho da igreja, em nome de Jesus. Nós vamos orar pelos nossos contribuintes e ofertantes. Então, oremos a Deus. Senhor, muito obrigado por todos aqueles que nos têm ajudado, por todos aqueles que têm contribuído conosco, Senhor, com suas ofertas, com seus dízimos, trazendo, Senhor, sua contribuição para que a obra de Deus seja feita, para que o trabalho de Deus continue, para que possamos continuar bem nossos compromissos. Abençoa a vida de cada um. Ajuda, Senhor, cada um. Aqueles que necessitam de trabalho, supre, Senhor. Abre as portas. Oramos, Senhor, para que a mão forte do Senhor esteja agindo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoa os que estão aqui, os que estão, Senhor, em casa. Estende a tua mão, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos estar lendo aqui, então, as palavras da instituição da ceia, para estarmos nos preparando para celebrarmos a ceia do Senhor. Diz aqui no Evangelho de Mateus, enquanto comia, tomou Jesus um pão, abençoando, o partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Nós vamos então celebrar a comunhão no corpo e no sangue de Cristo. Vamos estar recebendo o pão, que é o corpo de Cristo, o cálice, que é o sangue de Cristo. Vamos estar nos alegrando no triunfo da cruz, na obra da cruz, no sangue derramado, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui celebrando o triunfo da cruz. Obrigado, Senhor. Que o Senhor venha até nós nesta comunhão, nos abençoe, nos fortaleça, Senhor, e nos conserve firmes em Cristo Jesus para a vida eterna. Vamos te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor por tudo que o Senhor realizar na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Os irmãos vão passar, você pega o seu cálicezinho do pão, cálicezinho do vinho, e juntos vamos comer e vamos beber. Amém. Bendito seja o seu sangue, que por nós não verteu. Aleluia. Nesse sangue lavado,
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pegue assim o teu pedaço de pão. Nós vamos juntos agora celebrar a comunhão no corpo e no sangue de Cristo. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Toma agora e come deste pão. Obrigado, Senhor. Agradeço no teu lugar ao Senhor pela comunhão com o corpo de Cristo, pela presença de Cristo real na tua vida. Agradeço a Ele pelo sacrifício da cruz. Digo obrigado, Senhor. Oh Deus, te louvamos, te agradecemos de todo o nosso coração. Porque, Senhor, teu corpo ali na cruz, crucificado, Senhor, nos trouxe perdão, purificação, Senhor, redenção. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Aleluia. Quero fazer uma oração também pelos enfermos. Se você está enfermo, está presente, está enfermo em casa, ou se você tem alguém enfermo em algum local, no hospital, ou em casa mesmo, pegue a tua mão, vamos orar. Senhor, pedimos a ação do teu Espírito sarador na vida de todos aqueles que estão necessitando de saúde. Senhor, pelas tuas pisaduras somos sarados. Senhor, cremos que o Senhor é o Deus que cura, Senhor. Oh Deus, que restaura a saúde daqueles que não a têm. Oh Senhor, conforme o teu propósito divino para com a vida de cada pessoa. Senhor, age com a tua mão forte, com a tua mão poderosa na vida de cada um. Senhor, aqueles que estão enfermos longe daqui, Senhor. Senhor, em casa, no hospital, toca a vida deles agora, Senhor. Toca a vida deles agora, com a tua mão forte e poderosa. Age nas suas vidas. Senhor, faz a obra, Senhor, que precisa ser feita. Em nome de Jesus, age na vida de todos nós aqui. Oramos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor estará fazendo. Amém e amém. Pegue assim teu cálice. Jesus tomou um cálice, deu graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, que este é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado para a remissão dos pecados. Toma agora e bebe desse cálice. Obrigado, Senhor, pelo cálice da aliança no teu sangue. Obrigado pelo sangue derramado. Obrigado, Senhor, porque por meio desse sangue temos paz com Deus. Aleluia. Por meio desse sangue nossos pecados são lavados, purificados. Obrigado porque esse sangue é determinante para o nosso relacionamento com o Senhor. Te damos graças. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a vida de cada um aqui, Senhor. Supre a vida de cada um aqui. Que, Senhor, estejamos firmes, Senhor, firmando nossa vida, nossa confiança na obra da cruz, no túmulo vazio. E, Senhor, prossigamos na jornada, avante, na fé verdadeira em Cristo Jesus para a vida eterna. Senhor, abençoa cada vida, supre cada vida. Entregamos nossos cuidados a Ti. Dá-nos, Senhor, um restante de domingo abençoado, uma noite abençoada, uma semana abençoada, na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Eu quero só pedir uma oração para os irmãos da igreja.
para a gente interceder pela vida da nossa irmãzinha Rose, esposa do Juliano. Ela fez uma cirurgia há um tempo atrás, muito delicada. E essa última noite aí ela teve um transtorno aí na cirurgia dela, e ela teve que baixar o hospital de novo, lá investigando o que está acontecendo com ela. Então eu quero pedir para os irmãos, por gentileza, orem por ela. Ela precisa da nossa oração. A vida dela esteja na mão do Senhor, que o Senhor faça a sua obra, e que ela possa encontrar a bênção de Deus ali no hospital. Amém? Ore por ela, peço por você ajudá-la em oração. Deus abençoe. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.
conosco, Emmanuel, o princípio e o fim.